Olá pessoal, tudo bom? Hoje veremos aí uma revisão para o Enem. Vamos embora aprender, estudar, se preparar para a prova do Enem. Foi adiado, mas vai ocorrer. Então vamos embora. Questão número 1 aí sobre cinemática. Caiu em 2012. Diz o seguinte: uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, ele quer o tempo que vai ser gasto aí para realizar a entrega da encomenda. Então, eu vou usar a equação da velocidade. Ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que eu tenho dois trechos, trecho 1 e trecho 2. Então, eu vou gastar um tempo no trecho 1 e um tempo no trecho 2. Depois eu vou somar o tempo 1 e o tempo 2. Ok? Então, no trecho 1, V1 é igual a ΔS1 sobre ΔT1. Quem é V1? É 80 km por hora e ΔS1 é 80 km. Então, ΔT1 vai ser quem? 80 dividido por 80 vai dar 1 hora. No primeiro trecho ele gasta 1 hora. No segundo trecho, V2 igual a ΔS2 sobre ΔT2. Quem é a velocidade 2? 120 km por hora. E a distância percorrida é 60 km. ΔT2 vai ser igual a 60 dividido por 120, que dá 0,5 horas. Agora eu vou somar os dois tempos. ΔT total vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. 1 mais 0,5 vai dar 1,5 horas, é o tempo total que vai ser gasto aí para realizar a entrega. Resposta correta, letra C. Ok? Questão 2 aí também é sobre cinemática, caiu em 2017. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação de velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então veja que vai e volta, vai e volta. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então ele quer saber quantos minutos o automóvel ficou parado durante o congestionamento. Então veja que a velocidade vem, aumenta, diminui, vai e volta. Então no congestionamento ocorre isso aí, esse problema aí, atrapalhando a vida de muita gente. Então aqui eu tenho a velocidade na vertical e aqui eu tenho o tempo em minutos lá do trajeto do automóvel. E ele quer saber o tempo que ele ficou parado. Se ele ficou parado, a velocidade dele foi 0. Quantos minutos ele ficou com velocidade 0? Aqui, ó. Aqui ele tem velocidade, aqui ele tem. Aí aqui ele não tem velocidade, é 0. Ele ficou parado de 6 a 8 minutos, que vai dar 2 minutos. Então a resposta correta é a letra C. Beleza? Questão 3 aí caiu em 2018, Enem da segunda aplicação, é uma questão de queda livre. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileo Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar,
os corpos chegariam juntos à superfície. Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda, no vácuo, esses objetos apresentam iguais, letra A, inércias, B, impulsos, C, trabalhos, D, acelerações ou E, energias potenciais. Então vimos aí na nossa aula de queda livre que, sem a resistência do ar, todos os corpos, independente da sua massa, caem iguais, chegam ao mesmo tempo à superfície, com a mesma aceleração da gravidade, certo? Então, o martelo e a pena, sem a resistência do ar, eles possuem mesmas acelerações. É a resposta correta aí, a letra D. Beleza? Questão 1, próxima questão aí é sobre acústica. Caiu em 2014. Diz o seguinte: quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a letra A, frequência, B, intensidade, C, forma da onda, D, amplitude da onda, ou letra E, velocidade de propagação da onda. Então tem algumas pessoas que têm esse dom de estar ouvindo uma música e conseguem saber que nota musical é aquela, só ouvindo. É o que a gente chama de ouvido absoluto. E isso ele consegue devido à propriedade física das ondas, chamada de frequência. Cada nota musical tem uma frequência. Nota Dó é uma frequência, Ré é outra, Mi é outra. Então cada nota musical tem uma frequência diferente e, consequentemente, produz um som diferente. Certo? Então a pessoa consegue ouvir aí e diferenciar uma nota da outra devido à frequência da onda sonora. Beleza? Letra A é a correta. Outra questão de acústica vem caindo bastante nos últimos anos, caiu em 2015. Ele é o seguinte: ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação deve-se principalmente a letra A, a intensidade sonora do som de cada instrumento musical. B, a potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais. C, a diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical. D, ao timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Ou letra E, a altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. Então, se a flauta e o piano tocam a mesma nota musical, a gente vai ouvir dois sons diferentes. Por quê? Porque cada um tem um timbre diferente, que vai gerar um formato de onda diferente e por isso provoca um som diferente. Então, isso ocorre devido ao timbre do som, porque o timbre do piano é diferente do timbre da flauta. Letra D é a correta, ok? Próxima questão aí de ondulatória, caiu em 2018. Diz o seguinte: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores,
A suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre o sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Então ele quer calcular a frequência da onda sonora, que vai ser provocada ao veículo passar pelo sonorizador, que vai provocar aquele barulho peculiar. Então, o primeiro passo aí é converter a velocidade de km por hora para metro por segundo. A velocidade do automóvel é 108 km por hora. Para converter para metro por segundo, divide por 3,6, que vai dar 30 metros por segundo. E a distância entre as faixas é 8 centímetros, é justamente o comprimento da onda. O comprimento de onda é 8 centímetros, passando para metro, divide 8 por 100, que vai dar 0,08 metros. A velocidade de propagação das ondas é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Só que ele quer a frequência. Então, frequência vai ser velocidade dividido pelo comprimento da onda. Velocidade é 30 e o comprimento da onda é 0,08. Quando eu divido aqui, 30 dividido por 0,08 vai dar 375 Hz. É a frequência percebida lá no sonorizador. Ok? Então, a resposta correta é a letra C. Questão agora de efeito Doppler, caiu em 2014, diz o seguinte: um tipo de radar utilizado para medir a velocidade de um carro baseia-se no efeito Doppler. Nesse caso, as ondas eletromagnéticas são enviadas pelo radar e refletem no veículo em movimento, e posteriormente são detectadas de volta pelo radar. Um carro movendo-se em direção ao radar reflete ondas com, letra A, altura menor, B, amplitude menor, C, frequência maior, D, intensidade maior, ou letra E, velocidade maior. Então, o que é o efeito Doppler? É a percepção do som, certo? O ouvinte percebe o som com uma frequência diferente da emitida pela fonte devido ao movimento relativo entre ele e a fonte. Devido ao movimento de aproximação ou de afastamento, o ouvinte percebe o som com uma frequência diferente da emitida pela fonte. Então, se o carro está se aproximando do radar, quando ele se aproxima, a gente ouve o som com uma frequência maior da emitida pela fonte, certo? Se ele está se afastando, a gente percebe o som com uma frequência menor. Como aqui o carro está se movendo em direção ao radar, se aproximando, a gente vai ouvir o som com frequência maior. Ele vai refletir o som com frequência maior. Resposta correta, letra C. Outra questão aí de fenômenos ondulatórios agora. Caiu em 2014. Diz o seguinte: ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é, letra A, difração, B, refração, C, polarização, D, interferência, ou letra E, ressonância. Então, está chegando várias ondas eletromagnéticas no receptor. E ele vai detectar somente aquelas com determinada faixa de frequência. Então, quando isso ocorre, quando o objeto começa a vibrar na mesma frequência que uma determinada onda provoca, então quando o receptor começar a absorver uma determinada frequência, ele vai entrar em ressonância com aquelas ondas eletromagnéticas de determinada frequência. Então as outras ondas eles não captam só aquelas outras que têm a mesma frequência dele. Então esse fenômeno
é chamado de ressonância. Então, a resposta correta é a letra E. A difração é o quê? Ocorre quando a onda vem e contorna um obstáculo. Contorna um obstáculo ou passa por algum buraco e se espalha. A refração ocorre quando a onda vem em um meio material e passa para outro. Como, por exemplo, a onda vem no ar e passa para a água. Devido a isso, ela sofre um desvio na sua trajetória, chamado de refração. A polarização ocorre com a luz. Para isso ocorrer, tem que ter um polarizador. Então, lá nos óculos de sol, por exemplo, a gente tem polarizadores que selecionam a passagem da luz, impedindo que a maior parte da luz passe por ele. E a interferência ocorre quando uma onda encontra a outra, interferindo uma na outra, certo? Então, o fenômeno que ocorre aí é a ressonância. Letra E é a resposta correta. Questão de termologia agora, caiu em 2013. Diz o seguinte: em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa uma lâmpada incandescente durante alguns segundos. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Primeira situação, enquanto a lâmpada permaneceu acesa. Na segunda situação, após a lâmpada ser desligada e atingirem o equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação com a branca, durante todo o experimento foi. Então, ele quer saber a taxa de variação de temperatura da garrafa preta em relação à garrafa branca, durante o experimento. Letra A, foi igual no aquecimento e no resfriamento. Letra B, foi maior no aquecimento e igual no resfriamento. Letra C, foi menor no aquecimento e igual no resfriamento. Letra D, foi maior no aquecimento e menor no resfriamento. Ou letra E, foi maior no aquecimento e maior no resfriamento. Então, os objetos de cor escura, por exemplo, a cor preta, eles absorvem a energia, certo? Então, eles esquentam muito mais do que a cor clara, porque eles absorvem a energia. Porém, eles também resfriam muito mais do que a cor clara. Então, a taxa de variação de temperatura na garrafa preta, ela é maior no aquecimento e também no resfriamento, em comparação com a garrafa branca. Por isso que é a letra E, ok? Questão agora de calorimetria. Caiu aí em 2015. Diz o seguinte: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água a 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho de temperatura ideal? Certo? Então aqui a gente vai utilizar o conceito de trocas de calor. Vai ocorrer trocas de calor para que a gente tenha aí a temperatura ideal para o banho da pessoa. Então, para um corpo estar em equilíbrio térmico, a somatória das quantidades de calor atreladas a ele é nula. Ou seja, as trocas de calor entre a água quente e a água fria, o ambiente, é zero. Certo? Então, a somatória das trocas de calor é igual a zero. Então, o calor da água quente mais o calor da água fria é igual a zero. Quem é a quantidade de calor da água quente? É a massa da água quente vezes o calor específico da água quente vezes a temperatura. Mais da água fria agora. A quantidade de calor da água fria é a massa de água fria vezes o calor específico da água fria vezes a temperatura igual a zero. Ok? Vamos para cá agora. A massa de água quente vezes o calor específico de água quente vezes a temperatura
da água quente vai ser, temperatura final é 30, que é a temperatura ideal para o banho, menos a temperatura inicial, que é 70. Então fica 30 menos 70. Mais massa de água fria, vezes o calor específico da água fria, vezes variação de temperatura da água fria. É 30, que é a temperatura ideal do banho, menos 25, que é a temperatura que se encontra no ambiente. Então fica 30 menos 25 igual a zero. Aqui passa para cá agora. 30 menos 70 vai dar menos 40, vezes a massa de água quente. O calor específico da água quente, da água fria, é o mesmo. Então eu posso cortar aqui, ó. C e C eu corto. Então fica menos 40 vezes mQ, que é a massa de água quente. Mais 30 menos 25 vai dar 5, vezes a massa de água fria, igual a zero. Lembrando que o C aqui eu cortei, ó. Então, menos 40 vezes mQ. Vou passar para cá, ó. Vai ficar positivo, certo? Eu posso dividir aqui, ó, também. Dividir aqui por 5. 40 dividido por 5 vai dar 8. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então fica MF igual a 8mQ. Ó, repetindo, menos 40 vezes mQ eu passei para o lado de cá. Fica 5mF igual a 40mQ. Aí eu vou dividir os dois por 5. 40 dividido por 5 dá 8mQ. 5 dividido por 5 dá 1mF. Então 1mF é igual a 8 vezes mQ. Ele quer o quê? A razão entre a quantidade de água quente e a água fria. Então mQ dividido por mF é igual a 1 daqui dividido por 8. Aqui eu tenho 1mF. Ó. O 8 vem aqui para baixo e o mF vem aqui para baixo. Fica mQ sobre mF igual a 1 sobre 8. 1 sobre 8 é igual a 0,125. Então a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria é igual a 0,125. A resposta correta é a letra B. Ok? Questão aí sobre condutividade térmica. Não lembro qual foi o ano que caiu. Não tem o ano aí. Diz o seguinte. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. Essa sensação é correto afirmar que, letra A lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata. B. A lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que o do alumínio. Letra C. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica e a sensação deve-se à diferença nos calores específicos. Letra D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior do que a do vidro. Letra E. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior do que a do alumínio. Então veja que a letra D e a letra E são parecidas. Porém, a gente tem a sensação de que o alumínio está mais frio do que a garrafa devido à alta condutividade térmica. Então a condutividade térmica do alumínio é maior do que a do vidro. Então quando a gente encosta nas duas, tem a sensação de que ele está mais frio. A mesma coisa se eu tocar no trinco de metal e na porta de madeira. A gente tem a sensação de que o metal está mais frio. Mas se eu verificar a temperatura, estão iguais. Essa sensação é devido à condutividade térmica do metal ser maior do que a da madeira. E aqui do alumínio ser maior do que a do vidro. Ok? Então a resposta é a letra D.
Então veremos agora a próxima questão. É sobre eletrostática, caiu em 2014, diz o seguinte: em museus de ciências é comum encontrarmos máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van der Graaf, na figura 1, é um exemplo, como atestam as faíscas da figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão uma lâmpada fluorescente, na figura 3. Quando a descarga elétrica atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação da figura 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Então, a grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente por estar próxima a uma descarga elétrica é: letra A, carga elétrica; B, campo elétrico; C, corrente elétrica; D, capacitância elétrica; ou letra E, condutividade elétrica. Então aqui eu tenho o gerador de Van der Graaf, está gerando uma faísca elétrica aqui. Ao aproximar a lâmpada fluorescente, sem estar ligado à rede elétrica, sem encostar aqui, ao aproximar, ela brilhará por alguns instantes. E isso está associado a qual grandeza física? Então o que acontece? Quando eu aproximo a lâmpada próximo da faísca, ou seja, próximo do campo elétrico gerado aqui por essas cargas, então essa lâmpada vai penetrar no campo elétrico dessas cargas aqui, ó. E campo elétrico, quando uma carga penetra nesse campo elétrico da outra, vai sofrer uma ação, uma força de atração ou repulsão. Então esse campo elétrico vai fazer com que as cargas aqui da lâmpada se movam. Ao se mover, elas se chocam, e esse choque entre essas cargas elétricas faz com que elas emitem a luz. Então, por isso que a lâmpada vai brilhar por alguns instantes. É devido à grandeza física campo elétrico. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, ok? Próxima questão aí sobre blindagem eletrostática. Caiu em 2018. Diz o seguinte: em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até o parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é: letra A, entrar no carro; B, entrar na barraca; C, entrar no quiosque; D, abrir o guarda-chuva; ou letra E, ficar embaixo da árvore. Então, o que acontece? A melhor maneira da gente se proteger de um raio, né, de uma tempestade, e principalmente nesse caso aí da menina, é ficando dentro de um carro. Por quê? Devido à blindagem eletrostática. Se por acaso o raio cair no carro, ele vai ficar na superfície, na lataria do carro. E quem estiver dentro está blindado eletrostaticamente, porque o campo elétrico lá dentro é zero. O excesso de carga elétrica fica na superfície, na lataria do carro. Então a melhor alternativa era entrar no carro. Se entrar na barraca, ela pode atrair o raio. Se entrar no quiosque, também. Se abrir o guarda-chuva, tem metal, pode atrair o raio. Se ficar embaixo da árvore, a árvore tem pontas, né? Muitos galhos cheios de pontas e atrai os raios também. Então a melhor situação aí é entrar no carro. Resposta correta, letra A. Questão aí sobre efeito Joule. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes: substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente, acumule uma quantidade de roupa para passar o ferro elétrico de uma só vez,
evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir, letra A potência dos aparelhos e dispositivos elétricos, B, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos, C, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, D, o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica, ou letra E, o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. Então, todas essas recomendações aí são para economizar energia elétrica. Através de quê? Da redução do consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Certo? Que é chamado de efeito Joule. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Beleza? Última questão aí para a gente terminar a nossa revisão sobre energias renováveis e não renováveis. Diz o seguinte: suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é a baseada na energia, letra A, dos biocombustíveis, pois tem o menor impacto ambiental e maior disponibilidade. B, energia solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. C, energia nuclear, por ter o menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. Letra D, hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. Ou letra E, energia eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa, nem resíduos de operação. Então é uma questão bastante simples, fácil. Quais são as características do país? Região plana, chuvosa e com ventos constantes. Então esses ventos constantes são favoráveis para a produção de energia eólica, que também não geram gases do efeito estufa, não são poluentes. Então a melhor alternativa aí para essa matriz energética nesse país é a energia eólica, alternativa correta, letra E. Ok? Então encerramos aí nossa revisão para o Enem. Estudamos aí cinemática, eletrostática, calorimetria, ondulatória, termologia. Então vários conteúdos aí nessa revisão. Teremos mais revisões nas próximas aulas. Te aguardo para as próximas revisões. Estudem, se preparem. A prova do Enem foi adiada, mas vai ocorrer. Então se prepare, estude. Te espero na próxima aula. Tchau!